Shalom a todos, a paz seja contigo, seja bem-vindo. Esse é o canal Verdade Revelada. Vamos continuar o nosso estudo das 7 trombetas do Apocalipse, que estão nos capítulos 8 e 9 do livro de Revelação, Guiliana, Apocalipse. Bom, prezados, nós temos que compreender que esse estudo segue uma linha cronológica desse esboço que eu postei outro dia, aqui no vídeo, eu vou deixar no link, demonstrando algumas certezas sobre a ordem dos eventos no Apocalipse. Ontem nós falamos sobre a terceira trombeta, o segundo impacto nas águas que iremos atravessar durante esse período de crise, de sinais redentivos que o Criador vai dar à humanidade como um último chamado ao arrependimento. E hoje nós vamos falar da quarta trombeta, quando o sol, a lua e as estrelas perderem o seu brilho. Uma escuridão, pelo menos parcial, um terço desses astros negará sua luz. E o que é mais interessante em tudo isso é que isso está ligado ao encurtamento do tempo, à abreviação dos dias, durante a tribulação, e também ligado à escuridão mundial que se aproxima da Terra. Vamos começar o nosso estudo lendo o que diz Eclesiastes 8, versos 5 e 6. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então, esqueça, se aqueles que não estão querendo saber da profecia, não estão querendo saber da verdade, eles não vão entender essa mensagem, infelizmente. Essa mensagem é para os sábios, porque para todo o propósito há o seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Eclesiastes 8, 5 e 6. Nós estamos falando do tempo, estamos falando do juízo, e é disso que trata a quarta trombeta do livro de Apocalipse. Capítulo 8, verso 12 diz: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que até a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Bom, queridos, nós temos que entender algo sobre a mecânica celeste, porque aqui cita os astros que foram criados no quarto dia da criação: sol, lua e estrelas. E aqui a Bíblia está dizendo que o Criador vai apagar um terço do brilho destes. Então, para entender essa verdade, você tem que entender a mecânica celeste. E o que é a mecânica celeste? Não é como a escola nos ensinou, a Terra girando no seu próprio eixo a 1.666 km por hora, e então a Lua é um satélite da Terra e a Terra está girando em torno do Sol. Não é nada disso. O que a Bíblia ensina para nós? O próprio livro de Eclesiastes 1:5 vai dizer que o Sol ele nasce e se põe. E o livro de Salmos, no capítulo 18 e 19 fala, capítulo 19 especificamente, fala que o Criador pôs neles uma tenda para o sol, que sai alegre como um herói a percorrer seu caminho. Então o que vai acontecer? Nos dias atuais, o sentido do sol e da lua são horários. O sol nasce no leste, se põe no leste, no oeste. E o que vai acontecer? Vai haver uma inversão desse movimento atual. O sol, nesse sentido horário, ele vai diminuir esse giro dele juntamente com a lua e as estrelas, e vai fazer o quê? Vai retroceder. Ele vai girar no sentido anti-horário. Isso nós chamamos de inversão do campo magnético da Terra. O norte, o polo norte, que é o centro da Terra, nesse modelo bíblico cosmológico, bem aqui, ele funciona como um ímã desse campo eletromagnético, permitindo a rotação dos astros. Só que esse campo está enfraquecendo e logo chegará a uma inversão total. Pesquise sobre isso, a inversão da Terra em 2019, 2020, você vai ver que
Esse processo está se acelerando atualmente. Eu gostaria de indicar o nosso irmão Afonso Lopes, nosso amigo Afonso, do canal Ciência de Verdade, pois ele aborda esse tema no fim dos tempos e a inversão do campo magnético. E ele é um homem temente ao Criador, conhece o modelo bíblico, né, da cosmologia, e ele vai te explicar direitinho o porquê que na inversão o Sol e a Lua eles vão parar nesse movimento, né, por alguns dias e retomar no sentido horário. Interessante que ele cita ali os 7 dias desse processo cataclísmico, conforme está também registrado em outros ciclos de inversão, né, como ocorreu no dilúvio, como ocorreu em várias eras douradas no passado, né? A própria morte do Messias, 3 horas de escuridão, ele explica para você por que um processo de 7 dias. Ele inclusive vai dizer que existem 3 dias de escuridão total e outros 4 dias de eventos catastróficos que se seguem após esse apagão. Então eu recomendo grandemente o nosso irmão Afonso Lopes, o entendimento que ele tem, que o Criador deu a ele, tanto científico quanto bíblico nesse aspecto, e você pode acessar também, né, no Patreon dele esse material. Pois bem, a Bíblia vai dizer então que o Sol, Lua e estrelas vão negar seu brilho. Isso os profetas falavam, Zacarias, Oséias, Isaías, Ezequiel, o Messias falou sobre isso, os discípulos no livro de Atos. Isso vai acontecer. Agora muitos vão dizer o seguinte nesse vídeo, já estou esperando: ah, mas não diz que vai ser 3 dias. O que nós temos é uma repetição de coisas que já aconteceram. Em Eclesiastes 1:9, não há nada novo debaixo do sol. O Criador pede conta do que passou, ou seja, vai se repetir esse ciclo de recomeço. É um reset que a Terra faz de tempos em tempos para se purificar. É um evento que a 4ª trombeta descreve juntamente com a 5ª. E você tem que entender, queridos, que esse apagão que houve no Egito de 3 dias, que esse tempo de 7 dias de Noé na arca, são sombras desse cataclisma que está chegando. Segundo o Messias, em João 11:9, não há 12 horas no dia, ou seja, existem apenas 12 horas para o dia, não são 24 horas, como dizem aí o calendário gregoriano, são 12 horas claras. Ora, 1/3 de 12 horas corresponde a menos 4 horas diárias, retiradas do cômputo do tempo, como reconhecemos. O dia passará a ter 8 horas apenas, assim como a noite. Então, se você retira 1/3 ou 33% das horas do dia atual, como ele é mais ou menos de 12 horas, né? Principalmente no equinócio, é 12 horas completinhas ali, você vai ter 4 horas a menos. Então, durante a grande tribulação, o Criador vai encurtar esses tempos, bendito seja, louvado no nome dele, em menos 4 horas. Nós vamos ter dias de 8 horas e noites de 8 horas, vai passar rapidinho. Agora, se você está bitolado na crença pré-tribulacionista de que vão ser 7 anos de tribulação e que vai ter um arrebatamento secreto antes, nós não devemos saber nada disso, que os selos ainda vão se abrir, ai meu irmão, esqueça, você não vai entender a 4ª trombeta. Mas se você for sincero e observar o que o Messias nos diz em Marcos 13, 19 e 20, você vai enxergar a verdade revelada. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que o Criador fez até agora, nem jamais haverá. E se Arro não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então está falando dos dias da tribulação, que são 1260 dias, que o Criador vai abreviar. Não vão ser nem esses 1260 dias corridos como nós estamos acostumados de 12 horas claras, 12 horas escuras, mais ou menos. Vai ser apenas 16 horas, 8 horas do dia, 8 horas da noite, e vai passar rapidinho esses 3 anos e meio que o Apocalipse menciona no capítulo 13, né? No capítulo 12 também, e no capítulo 11.
Não existe 7 anos de tribulação em canto nenhum da Bíblia, amados irmãos. E aqui a verdade está na nossa cara, que diz: por causa dos eleitos que o Criador escolheu, ele abreviou aqueles dias. Ora, é por causa dos eleitos que esses dias serão abreviados. Vamos supor que os eleitos tivessem sido arrebatados. Para que abreviar esses dias? Que a lógica seria: não, deixa o pessoal que ficou para trás, né? Os crentes mornos, meia boca, né? Como chamam, Laodiceia e tal. Deixa eles lá sofrendo 7 anos. Deixa esse tempo corrido de 12 horas durante o dia, 12 horas à noite, ou 24 horas, como chamam. Não faz sentido. O Eterno vai abreviar esses dias por amor dos seus escolhidos. É prova de que estaremos aqui sim, para presenciar esse milagre da abreviação dos dias. O amor do Pai sobre nós, ele vai encurtar esse sofrimento para que se salvemos. Ele não vai permitir que nós permaneçamos aqui 7 anos com esse problema atual e outros que vão surgir, e vendo a mortandade, vendo coisas horríveis, o inferno sendo solto na terra e tudo mais, por 7 anos. Não vai ser assim, queridos. Vão ser 3 anos e meio que vão passar rapidinho, como se fossem apenas 2 anos e alguma coisa. Muito bem. Romanos 9, 28, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque Yahweh fará breve a obra sobre a terra. Romanos 9, 28. Então, mesmo que você dissesse assim: não, eu acredito em 7 anos de tribulação, tranquilo. Só que ele prometeu abreviar esses dias, meu amado. Não vai ser 7 anos, nem tampouco os 3 anos e meio como nós conhecemos, como eu já demonstrei aqui, porque o Criador vai abreviar em justiça. Ele vai completar essa obra de julgar a terra, julgar os ímpios, livrar os seus santos da perseguição, derramar sua ira sobre os ímpios. Ainda falaremos das 7 taças da ira do Criador que serão derramadas nas 7 últimas pragas, após esse estudo que nós estamos fazendo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, remir o tempo está no sentido de nós aproveitarmos esses dias, de nós darmos o alerta enquanto nós podemos para as pessoas, de nós fazermos tudo ao nosso alcance para se preparar para as coisas que estão vindo, em Efésios 5,16. Isso é algo que nós podemos fazer, otimizar o nosso tempo. Infelizmente nós temos falhado muito, conhecendo o tempo e vivendo à altura do momento. Romanos 13, 11 a 14 diz: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. E é hora mesmo, amados. E eu acredito que durante essas trombetas, quem não acordar, não vai acordar nunca. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, ou seja, contendas, né? Nem em contendas, nem inveja, mas revestivos do nosso Messias Yahushua HaMashiach, e tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, nos seus desejos. Amados, nós temos que vigiar, nós estamos num tempo decisivo. Não vacile agora. Não desista, não dê lugar à carne para cometer pecados, não acaricie pecadinhos de estimação. Nós temos esse momento de santidade, de se apartar do mal. Romanos 13, 11 a 14 fala da brevidade desse tempo, que já é a hora, e na verdade nunca houve o tempo para mundanismo, para secularismo, para apego às coisas materiais, às coisas mundanas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencer, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Criador, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. 2 Pedro 3, 11 e 12. Nós temos que nos apressar, nós temos que nos preparar, dizendo em grande voz: temei a Iá e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, e as trombetas são esse juízo que já está aqui. Apocalipse 14, 6. No próximo estudo, queridos, vamos começar a 5ª trombeta, falando dos 3 últimos ais. E, amados, o ai do Criador não é qualquer ai, é a aflição. E nós vamos ver porque as 3 últimas trombetas, elas anunciam uma invasão alien, que são seres, né,
anjos caídos, seus descendentes sobre a terra, anunciam que está por vir grande mortandade e também a chegada do reino do Messias na sétima trombeta, onde realmente seremos arrebatados com ele nas nuvens do céu para ir para Jerusalém reinar para todo sempre. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 8:13. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com quem você ama. Vamos a esse alerta, aproveitando o tempo. Shalom, shalom.